Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje é dia 3 de maio, quarta-feira, e dia 14 de abril, mais ou menos uns 20 dias atrás, né, eu postei essa análise aqui no TradingView, que é uma plataforma de gráfico, é uma rede social de análise técnica, de certa forma. Se você não conhece, entra lá, você pode nos acompanhar lá no TradingView, vou colocar o link aqui embaixo. Eu postei essa análise do preço do Bitcoin, que falei aqui de 3 possíveis pontos de entrada, né, baseado dessa linha de tendência aqui, num gráfico diário, né, que cada barra dessa aqui significa um dia, e eu coloquei aqui, ó, a área de compra, que seria de certa forma agressiva, acreditando que o preço ia respeitar esse nível, que essa quedinha aqui era só uma correção, uma retração para ele voltar a subir. Uma área de compra, considerando o cenário dele romper e vir e descer, ele fazer uma retração até o nível de 0,61 do Fibonacci, né, que a gente colocou aqui do máximo até a mínima aqui, desse swing. E por fim, uma área de compra conservadora, que seria esperando o preço superar o nível anterior, o famoso romper o topo, para poder entrar comprado. E inclusive depois, alguns dias depois, e o preço fez, vamos ver o que ele fez aqui, só queria comentar também que uns 10 dias depois, eu fiz um outro vídeo, no dia 24 de abril, falando de como era negociar Bitcoin e que eu tinha recebido um Bitcoin aproximadamente e tinha a intenção de vender esse Bitcoin. E vamos ver o que aconteceu com o preço do Bitcoin desde então, que é o que importa para nós nesse vídeo no título. Olha o que o preço do Bitcoin fez nos últimos dias. Olha o que o preço do Bitcoin fez. Nós vamos lá para o gráfico, tá? Eu só queria mostrar essa análise antes, falar para você nos acompanhar no TradingView. Se você não conhece caiu de paraquedas aqui, nós temos um canal que apesar de chamar Forex, a gente fala de análise técnica e diversos ativos, não só Forex, e ensina trade e como você analisar os mercados, até numa visão macro, política, esse tipo de coisa, geopolítica, que seria de fundamentos ou fundamentalista, né? Enfim. E hoje eu vou trazer para vocês a questão do Bitcoin. Olha o que aconteceu com o Bitcoin. Eu fiz o vídeo, foi aqui, nesse dia aqui, ó, dia 24. Tá? Eu coloco o mouse aqui em cima, você pode ver aqui embaixo, ele aparece um balãozinho cinza mostrando exatamente o dia que eu tô. 24 de abril. Eu falei, é engraçado que o vídeo eu falei até assim, ó, eu como uma posição de banqueiro que tivesse que fechar minha posição, procurando o melhor momento no dia para fechar essa posição. E os riscos envolvidos no momento que ele estava chegando numa segunda máxima aqui, ele podia fazer um topo duplo e descer. Mas acabou que eu tenho acompanhado e não vendi todos os bitcoins, não troquei todos aqueles bitcoins por real naquela época. E olha o que aconteceu com o preço. Se alguém tivesse comprado um Bitcoin, hoje, naquele dia, desculpa, valia, você olha o preço aqui do lado, né? Ele estava, vamos colocar, R$4.100. Com R$4.100 você comprava um Bitcoin. Hoje, para você comprar um Bitcoin, você tem que pagar R$5.100. Hoje bateu aqui, ó, 5.120. Nesse exato momento que a gente está falando, nós estamos na alta, na máxima histórica do Bitcoin. Significa que quem comprou aqui, naquele dia 24 de abril, aqui, ó, teve mais aqui dias de mercado aberto, né? Porque sai final de semana, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Essa pessoa que tinha R$4.100, passou para R$5.100, simples assim, ganhou R$1.000. Ou aqui a gente pode, desculpa, eu arrastei o mapa, não era o que eu queria. Deixa eu voltar aqui, só fazer aqui, segurar o Shift e marcar aqui, ó,
acréscimo, um lucro de 24%. Simples assim, o Bitcoin se valorizou 24% nos últimos 9 dias. Pelo menos no Bitcoin real, em relação ao real, né? Se a gente vier ao dólar, é bem parecido. Hoje, em relação ao real, ele se valorizou um pouco mais, deu um salto. Nos outros dias ele estava ficando para trás em relação ao dólar. Acabou de subir mais o real. Em relação ao real. Mas olha aqui, em relação ao dólar não muda muito não. Também está numa massa histórica, também teve esse forte avanço aqui nos últimos dias. E agora a pergunta que a gente propõe até no título do vídeo. Vale a pena entrar agora nesse mercado, comprar? É uma análise muito difícil de fazer. O que a gente tem que entender? O Bitcoin está com um risco envolvido, que é de ter uma divisão na rede, um split, e uma das moedas do Bitcoin, essa moeda que é com a padrão, pode até de um dia para o outro morrer, mas mesmo assim ela continua subindo. Então, ao mesmo tempo que você tem as duas coisas muito ali, você tem o risco e uma volatilidade alta. Olha aqui, se ele subir isso tudo, a gente viu que em poucos dias, também em menos de 10 dias, aqui ele também perdeu 28% lá no começo de 2017. Correto? Então isso é um risco, mas ao mesmo tempo ele está subindo tanto, apesar desse risco, de riscos, não só risco de análise técnica dele tá overbought, né, que se diz, ou sobrecomprado, ou muito comprado, muito esticado, digamos assim, ainda assim ele está subindo. Então, comprar ou não comprar? É difícil dar esse conselho, mas o que é primeiro pensar? É uma volatilidade alta, e é um ativo que você tem que ter em mente que você pode perder até 100% do valor dele em um dia. Ele não tem valor intrínseco, digamos assim, né? Apesar de que... O que significa dizer que ele não tem valor intrínseco? O valor é totalmente o que dão para ele. Ele não tem um valor de uso, igual um carro, por exemplo, que vale porque você se locomove com ele, ou uma máquina de empresa que você produz outro bem com ele. Ele tem só o valor que você dá para ele, que as pessoas dão e acreditam que ele tem. Mas isso também vale para o ouro, também vale para o próprio dinheiro de um país. O real só vale enquanto todo mundo acreditar que ele vale alguma coisa. O dólar é a mesma coisa, enfim. Todos isso, só que o Bitcoin ele ainda está se estabelecendo, né? É diferente de uma moeda do Brasil, que você tem o Banco Central Brasileiro por trás ali, o governo do Brasil, toda a capacidade produtiva daquele país, né? Ou até o ouro, que já está se estabelecido aí há milênios, podemos dizer, aí, como concentrador de riqueza. Pelo menos 1000 anos a gente pode... 1000 anos eu não sei, mas eu acredito que próximo de 1000 anos, né? Mais de 500 anos, né? Com certeza os metais já valem, a prata e o ouro, enfim. Então, considerando isso, eu só falei isso tudo para falar o quê? Não vale a pena você pegar, você não vai vender seu carro e colocar o dinheiro no Bitcoin porque ele está crescendo e vai... Essa é uma decisão errada de gestão de risco e gestão de capital. Você pode sim, talvez, se tem um dinheiro seu que está investido, pegar uma parte e talvez colocar num ativo desse tipo, que você pode ter um pouquinho mais de volatilidade, mas você tem uma possibilidade de crescer mais, igual o Bitcoin. Então eu vou falar que tecnicamente se vale a pena comprar o Bitcoin, em que ponto que ele pode talvez fazer a retração. De cara a gente vê aqui duas coisas, ó. O preço muito afastado dessa média móvel de 20, que é uma média dos 20 últimos períodos, ou seja, dos últimos 20 dias, que é uma média muito observada, ele está muito longe dela. E a gente costuma dizer que ou o preço vai atrás da média ou a média vai atrás do preço, né? A média está tentando alcançar mais uma hora, o preço está esticando demais, a tendência é que ele volte. Essa, inclusive, é a média, é o negócio do meio daquela Bollinger Bands, não sei se você conhece, mas é uma média de 20. Tá? Então isso nos diz que ele está sobrecomprado. Qualquer indicador que você pegar, eu vou pegar outro
clássico aqui, até que nós temos um vídeo sobre ele, que é o RSI. Se a gente colocar aqui, olha só, é claro que ele vai falar que nós estamos, na teoria, a partir dos 70 nós estamos no overbought, ou sobrecomprado, ou com muito comprador, com a tendência dele voltar para a média, né? Digamos assim, ter uma correção, uma retração, mas ele está subindo. Também tem um ditado que diz, mas é um bull market. Nesse momento, então continuando a parte da análise, nesse momento é tendência de alta. Está sobrecomprado? Pode estar sobrecomprado, talvez tenha uma retraçãozinha, mas é totalmente tendência de alta. Então ninguém em sã consciência aqui vai pensar no longo prazo em vender Bitcoin, ou seja, ou que o Bitcoin vai se desvalorizar. Por quê? Porque tecnicamente o que está sendo dito aqui, só fazendo essa análise técnica, é uma tendência de alta, né? Assim, as médias apontando para cima, máximas mais altas. Então tem essa análise. Ainda também não dá motivo para se vender o Bitcoin. Então essa é mais, talvez a decisão, eu diria, entre ficar de fora ou comprar. Para pensar em vender, talvez depois que tem um movimento, pensar uma retração. Mas vamos continuar, olha só. O que a gente pode ver tecnicamente aqui, que o preço pode estar chegando numa retração, talvez. Essa questão dele estar overbought, tem uma coisa interessante aqui, ó, é que se essa máxima aqui não conseguir superar mais essa máxima aqui, nós vamos começar a ter uma divergência aqui, ó. Aqui o preço, né? Digamos assim, ó. E o preço aqui ele está subindo, né? Então o RSI tem que continuar subindo para a gente desfazer essa divergência, se for uma análise do RSI. Lembrando o seguinte, não existe certeza de nada no mercado, então eu estou falando que existe a possibilidade dele retrair, mas eu tenho Bitcoin e estou comprando, estou esperando para ver onde é que ele vai. Mas é por isso que tem esses movimentos. Imagina essa pessoa que comprou o Bitcoin a $4.000 e agora R$4.000, agora ele está a 5.000. Ou comprou ele a $1.200 e agora ele está quase $1.500. Está batendo recorde histórico, o Bitcoin valendo $1.500. Essa pessoa está com esse valor em Bitcoin. Ele também sabe que o preço está um pouco overbought, que se estendeu demais, existe a possibilidade de retorno e ele não quer perder esse capital. Então essa pessoa não está mais esperando aqui no gráfico de um dia, ele está esperando, ele está olhando esse par aqui no gráfico, vamos colocar de 4 horas, mas o preço ainda está muito mostrando, olha só, no gráfico de 4 horas ele chega, tenta descer, ele não consegue nem chegar na média de 20 e já volta a subir. No de 1 hora que a pessoa está olhando, olha quanto tempo que o preço está longe da média de 144 no de 1 hora. Então, por isso que esses níveis são importantes. Agora, quem está comprado aqui, já, por exemplo, já subiu o stop loss, digamos assim, dessa operação. Ou seja, já está disposto a sair dessa operação, a vender o Bitcoin e pegar seu dólar de volta. Se a pessoa entrou aqui, por exemplo, continuando no exemplo que eu falei, lá no dia 24 daqui, ó, 24 de abril, tá mais ou menos aqui. Se a pessoa entrou aqui, então o preço ela já teve estudo de lucro, ele já pode ter subido o stop loss dele para cá, mas ele não vai vender com uma barrinha aqui de 1 hora. Então por isso que esses níveis são importantes, voltando ao que eu estou falando, porque aqui a gente tem um nível horizontal, se eu vier para 1 hora aqui, ó, que se o preço passar essa mínima, a pessoa já começa, opa, será que ele está formando uma tendência de baixa? Outro pode esperar essa mínima de cá.
mas aí a gente pode começar a ver um movimento chamado de sell-off, ou sell-off, que é muitas pessoas vendendo num pânico. Então, eu acho que está numa posição complicada. Eu, por exemplo, não vou aumentar a exposição ao Bitcoin no meu portfólio. Vamos falar assim, não vou comprar mais Bitcoin. Pelo menos por agora. Mas não significa que eu estou bearish, ou que eu acho que o Bitcoin vai cair de preço por agora. Mas como ele está muito estendido, o que eu faria seria esperar uma retração. Eu não vou entrar vendido também, mas esperar uma retração para comprar. Existe uma expressão em inglês que é buy the dips, que é compra o dip, essa baixada dela aqui, quando você está numa trend line de alta, né? E eles falam também sell the rallies, quando o preço está numa de alta. Ele fez um rallyzinho, subiu, a pessoa vende. Então aqui eu esperaria uma retração para entrar comprado, tá? De um modo geral, vamos falar assim. E eu acho que pode estar vindo essa retração aí. Estou acompanhando até num gráfico de 1 hora para poder sair de mais uma parte, para falar a verdade, do que eu tenho. Então, tentando pensar, por exemplo, se vier a retração, o vídeo já está começando a ficar longo, mas vamos supor que o preço chegue até ali onde é que ele está. Então, por exemplo, a gente pode usar uma ferramenta, pode fazer uma projeção de extensão de Fibonacci, aqui, por exemplo, ó, desse swing, que a gente fala do swing high para o swing low. Então, a gente pode esperar, se você acredita nessa ferramenta de análise técnica, né? Vou tirar o RSI aqui, que eu já falei um pouquinho dele. Aqui no Fibonacci, ó, vamos supor que ele chegue nesse nível e respeite. Então, uma retração até alguns níveis de Fibonacci, como por exemplo aqui, ao 7,6, ele pode, por exemplo, fazer aqui ao 7,6, vir aqui, e depois ir lá buscar o 0,168, que seria exatamente, olha só, essas coisas são muito lindas, seria exatamente aonde o 0,168 nesse momento? Essa última máxima aqui, ó. Tá? Então já tem muita gente nesse momento, olha, tem essa trendline de alta, olhando para sair do Bitcoin, esperando essa retração. Então eu esperaria uma retração até o 0,168 ou no mínimo até aqui para poder entrar comprado de novo, talvez. Tá? E isso aqui também até nos dá uma projeção de alta dele depois. Depois ele pode vir aqui, ó. Vem, retestou aqui esse nível que ele está agora e vai lá. Aqui eu vou fazer sem curva, mas pensando que ele também vai fazer para baixo, para cima, e vai lá buscar essa extensão aqui, ó. Aproveitei para falar um pouquinho de Fibonacci. Se você gosta de análise técnica, acompanha nosso canal, tem vários vídeos. A gente tem um curso de trading também que é bem interessante. Assim, a gente aborda várias ferramentas de análise técnica. Então, agora eu queria ter saído dessa aqui. Vou sair desses desenhos aqui sem querer. Continuando falando aqui, a gente tem curso. Se você quiser, você pode ir lá dar uma olhada. Vai ter um link aqui embaixo também. Então é mais ou menos esse cenário que eu prevejo para o Bitcoin, se eu fosse fazer uma análise dele hoje, dessa forma que ele está no mercado. Eu vou até publicar isso aqui no TradingView, que ficou bonito esse desenho aqui, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida, né? Clica no joinha, assina o nosso canal. Eu ia mostrar aqui também a corretora de Bitcoin aqui brasileira, totalmente regulamentada para você comprar Bitcoin com real, que é até de onde vem os preços lá do TradingView, falar aqui desse book de ofertas e tal, mas eu já falei um pouquinho no outro vídeo, esse vídeo já ficou muito grande, eu faço um vídeo só sobre isso no futuro aqui, explicando o que é isso, como que funciona, o funcionamento de uma bolsa, tá certo? Então, é isso aí, obrigadão por assistir esse vídeo. Um forte abraço para você e até o próximo.